A paz do Senhor, igreja. O meu nome é Ilvanilde da Cruz Ribeiro e sou esposa do Antônio Ribeiro Filho. Aqui eu vou contar um pouquinho da minha história e de como foi que Deus me presenteou com o espírito de ousadia. Eu fui casada por 7 anos com meu marido, namorei, noivei, casei, formei a família, tudo certinho como manda a lei. Tudo certinho. Mas quando eu menos esperei, no momento em que eu mais pedi a Deus, que era uma providência em nossa vida de prosperidade, e no momento que veio essa providência de prosperidade em nossa vida, foi o momento que o diabo veio e desmontou todo o sonho que eu tinha montado. Todo o sonho de criança, de casada, de família, o diabo veio e jogou tudo no chão, do jeito que ele queria. Com um prato que se chama amante. Com aquele prato que se chama amante. Foi que foi destruída a minha família. E foi bem no momento que eu mais precisava do meu marido, que foi na época que eu estava no período de perpério, de resguardo, né? Meu filho só tinha menos de 30 dias e um dia que a gente estava em família no lugar, e quando a gente chegou em casa, eu descobri que ele estava tendo um caso com uma mulher que se dizia ser nossa amiga. Uma mulher que estava ali sempre no meio, que era amiga do nosso amigo. Por isso que eu falo que amiga do teu amigo não é amigo de ninguém, muito menos seu. E essa mulher, ela me elogiava muito, dizendo que eu era muito linda, que meus filhos eram lindos, que meu marido era um homem maravilhoso, que o sonho da vida dela era ter uma família igual a minha. Porque a minha família era muito linda e elogiada por todos. Então ela queria ter uma família igual àquela. Mas ela quis a minha, ela quis viver a minha vida, ela quis o meu marido, ela queria os meus filhos. E eu não estou aqui para dar nada para amante. Muito menos os meus filhos. A minha casa nunca vai ser diamante. Nunca. E eu comecei fazendo tudo errado. Tudo errado, eu brigava por tudo, eu cobrava tudo, eu não queria, e até que meu marido ele saiu de casa. Quando eu descobri a verdade, meu marido saiu de casa. E eu não sabia como lutar, com que arma lutar. Eu só botava minha cara no pó e dizia: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E até que eu fiquei na internet procurando como que fazia para restaurar uma família, restaurar um casamento. E tinha vários vídeos ali, mas o que eu mais me identifiquei foi o canal da A Promessa, da missionária Ivanilda. E eu vi aquele nome bem parecido com o meu, e eu me interessei. Eu olhei ali, comecei a olhar relatos por relato, história por história, vídeo de restauração de casamento, ali, casamento restaurado, e eu ficava admirada, dizendo: meu Deus, não é só eu que estou passando por essa situação, tem mais mulheres lutando pela família, porque eu não sabia que existia pessoas que lutavam pelo casamento. Eu achava que o marido largava, a gente arrumava um outro marido e estava tudo bem. Mas mal eu sabia que não era assim. Mas graças a Deus eu nunca me interessei por outro homem, porque eu sabia o que eu queria. A minha família, ela nunca foi ensinada a casar e separar e arrumar outro marido. A minha família, ela foi ensinada a viver com o marido. Era isso que minha mãe ensinava. Minha filha, fica com seu marido até o fim, porque eu não vou viver eternamente para cuidar dos seus filhos. Então você precisa do seu marido para cuidar de você e dos seus filhos. Ela dizia como os nordestinos falam, né? A gente não vira casca de coco. Era assim que ela falava. E eu mal sabia que um dia eu ia dar razão para minha mãe, por esses conselhos que ela me dizia, que ela não ia virar casca de coco para me ajudar. E principalmente na hora que eu mais precisei, que foi quando ele saiu de casa. E eu com um bebê pequeno, 3 crianças, tudo pequeno, um de 6, outro de 8. E como era que eu ia fazer? Mas a gente sabe que a gente não conta com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus.
E eu comecei a mandar uma mensagem atrás da outra para a missionária Ivanilda, até que um dia, um tempinho depois, ela veio me responder. Claro que todo mundo está atrás da mesma coisa, a gente tem que ter paciência para esperar. E eu tive a paciência. Quando ela me atendeu, eu glorifiquei o nome do Senhor. E o que mais me interessava era aqueles vídeos de ousadia, como ela é uma mulher ousada, como ela sabe falar com Deus, né? Como ela sabe, eu também queria ser. Eu queria falar, Senhor, eu quero ser assim também. Eu quero ter essa ousadia para falar contigo. Eu quero ter essa ousadia para expulsar o diabo de dentro da minha casa. Porque meu marido, ele não saiu porque ele quis. Ele saiu forçado. Foi obra de macumbaria e obra forte, obra pesada que eu não via, mas os meus filhos viram. Viram coisas aqui sobrenaturais, coisas do inferno mesmo dentro da minha casa. Meus filhos viam e eu sentia. Eu sentia a opressão, eu sentia o barulho, eu sentia os andados, eu sentia tudo e ouvia também. Até que um dia eu me vesti das armaduras do Senhor e me posicionei como uma mulher de guerra e fui guerrear na minha família. E eu falava, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor, essa amante no meio da minha família. Olha, Senhor, quanto tempo desde criança que eu não vinha te pedindo que o meu sonho era casar. E no tempo que o Senhor realiza esse sonho, vem o diabo e coloca tudo de água abaixo. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito isso na minha família. Eu não aceito meu marido com outra mulher. Eu não aceito que essa amante olhe para os meus filhos. Eu não aceito. E ficava guerreando, falando, Senhor, eu não aceito, me mostra uma forma, me mostra um jeito. E começava a escrever em um caderninho tudo que eu queria que Deus fizesse. A transformação que eu queria que meu marido vivesse, porque ele sempre foi um cara de grande excelência, um cara de exemplo, um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, uma pessoa que todo mundo se espelhava nele, uma pessoa do caráter limpo e lindo, humilde, um coração enorme, que como que uma pessoa ia se transformar em um adúltero assim tão ligeiro, sabe, tão de uma forma que leva um tempo, mas não, aqui foi rápido demais, foi só aquela mulher colocar os olhos na nossa família, que rapidinho foi de água abaixo, desmoronou, a minha casa caiu. E eu vinha todo o tempo pedindo a Deus ousadia para expulsar o diabo da minha casa. E um dia, quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu me converti. Eu estava no primeiro banco da frente, eu sempre gosto de sentar no banco da frente. Mas para mim chegar até esse banco, parecia que aquelas correntes do diabo me puxavam para trás, não vai, eu querendo ir para frente, o diabo me puxando para trás, meus pés acorrentados. Parecia que eu cheguei lá com meia hora ou uma hora. Eu não conseguia chegar. Era uma distância de mais ou menos uns 10 metros. Mas para mim foi uma distância muito longa. Porque o diabo não queria que eu fosse. Porque ele já sabia que eu era de Deus e o que Deus ia fazer depois disso. E depois disso, aí a amante, ela viu que ela tinha perdido, que ela ia perder de qualquer forma. A amante viu e ela colocou um laço no meu marido. Ela colocou o golpe mais sujo que existe no mundo, que é o golpe da barriga. Isso mesmo, o golpe da barriga. Ela golpeou ele de uma tal forma que ela engravidou, mas ela só veio falar para ele que estava grávida de 4 meses, depois de 4 meses. E nesse períodozinho eu fui passar as férias dos meus filhos no Maranhão, na casa da minha irmã, e eu passei 2 meses lá. Me deu até depressão, me deu tanta coisa, eu fiquei doente, meus filhos doentes, e eu passei esse período lá. Mas sempre ele entrando em contato com a gente, sempre ele estava presente, né? Ele nunca deixou faltar nada, ele sempre foi provedor do lar. Mas ele veio virar mais provedor do lar depois dessa separação. E ele nunca deixou faltar nada, nem para mim, nem para os meus filhos. Ele nunca deixou faltar.
Quando eu voltei, estava esse buraco maior, que era essa gravidez. Só que como a amante, ela não gosta, elas não querem o marido, ela quer o dinheiro que ele tem. Ela, até hoje, esse menino já tem o quê? Tem 1 ano. E a gente até hoje não sabe se eu mesmo não sinto no meu coração que é filho dele, porque não tem nada que pareça, não tem nada que você olhe e fala que pelo menos isso parece. Nada parece com ele, mas até hoje ela tenta de qualquer forma entrar no meio. Ela chegou a postar uma foto no perfil dela com ele e eu, com muita ousadia, eu olhava para aquela foto e eu dizia: tu vai tirar essa foto em nome de Jesus, porque aí não é teu lugar, esse homem não é teu, essa aliança que tu tá no dedo é de plástico, essa aliança não serve em lugar nenhum, tu vai jogar fora, porque esse homem não é teu. Te arranca, Senhor, essa foto, coloca esse desejo no coração dela arrancar essa foto, Pai, em nome de Jesus. E essa alegria dela de colocar aquela foto durou apenas 2 meses. Deus foi lá e tirou aquela foto. E eu dava glória a Deus. Glória a Deus, meu marido. Eu jurava, eu pedia, Senhor, nunca permita que esse homem coloque a foto dele com essa mulher no perfil dele, ou seja lá em que rede social for, não permita. E ele nunca colocou. Ele nunca assumiu ela, porque ele dizia pela própria boca dele que ele não queria ela. E quando ele ia ter relação com ela, ele via, mas ele chorava, ele dizia assim: a culpada do meu casamento ter terminado foi você, é tu que é culpada, a culpa é tua, e sempre botava a culpa em mim. Ele dizia: foi você que fez macumbaria para mim, para minha vida ficar desse jeito, eu estou pagando uma conta que não é minha. Ele sempre vinha colocando a culpa, ela tinha feito o estrago, mas eu que levei a culpa. E todas as vezes era assim. Todas as vezes que ele ia lá, ficava com ela, ele me ligava desesperado, chorando, mas colocando sempre a culpa em mim. Ou então ele dizia assim: Ivanilde, tu é linda, tu é uma mulher muito inteligente, tu merece homem muito melhor que eu. Tu merece homem muito melhor que eu. Nunca deixa ninguém te diminuir, porque tu não é essa pessoa menor. Tu é maior do que tu pensa. E ele sempre falava isso, e chorando, e todas as vezes era assim. Todas as vezes que ele ficava com ela, ele voltava desse jeito. Depois que eu vim entender que realmente era o que eu já imaginava e que eu via dentro da minha própria casa, que ela tinha feito mesmo algo para ele. Eu acho que no dia que ela veio aqui, que eu estava prestes a ganhar meu filho, ela colocou alguma coisa no meu banheiro, não sei, mas também eu nunca achei nada aqui dentro. Eu já procurei, eu já olhei, eu sempre olho, também até hoje, para me ver se eu acho algo, mas o único lugar que ela ficou foi na sala e veio no banheiro. Quando ela entrou dentro da minha casa, ela pediu logo para ir no banheiro. E assim aconteceu que ele nunca ele assumiu essa mulher. Nunca, até hoje, ele nunca assumiu ela. E eu sempre pedindo a Deus para que afaste ela da nossa família, que afaste, mas ela, como ela tem ela tem um espírito de encantamento, um demônio de encantamento. Ela conseguiu encantar a minha sogra, conseguiu encantar as minhas cunhadas. E os meus filhos não participam mais dos aniversários dos primos, porque ela está no meio com a criança. Ela tem usado aquela criança como um fantoche para estar perto, para ver se consegue alguma coisa, mas eu sempre guerreando e dizendo: Senhor, aquela mulher não é da nossa família. Aquela mulher, ela não vai ficar na nossa família. Aquela mulher, ela é uma intrusa. Arranca a pedra de tropeço do nosso meio. Arranca, Senhor, aquela pedra de tropeço do nosso meio, Pai. Arranca aquela mulher, porque ela não é da nossa família. E Deus tem afastado. Deus tem afastado. E até esses dias eu fiquei sabendo que ele falou pela própria boca dele que ela vai embora, daqui. Olha como eu tenho pedido para Deus, como eu falei: Senhor, colocou um homem bom, muito melhor do que o meu marido na vida daquela mulher. Ela tem um desejo de casar, ela tem um desejo de formar família, Senhor. E o meu marido, ele está vivo. Ele está vivo. Olha aqui a minha aliança. A minha aliança está aqui no meu dedo. Eu não estou morta e nem ele está morto. Nós somos vivos. E eu sou casada, Senhor. Eu sou casada. Então, Senhor, o desejo maior da vida dela, o sonho dela é casar. Coloca um homem solteiro na vida daquela mulher.
Porque ela casada, ela não vai infernizar nem minha vida e nem a vida de outra pessoa, Senhor. Ela vai ser feliz, mas que o Senhor for fazer na vida dela é de inteiro interesse dela e seu. Eu só quero que o Senhor coloque um homem solteiro na vida dela e que ela seja muito feliz, que dê muito amor para ela, Senhor, muito carinho para ela, que faça ela a mulher mais feliz desse mundo. É o que eu te peço. E tem sido assim, lutas e vitórias também. Porque ela não tem esse prazer de estar com os meus filhos. Ela não tem. Nunca. Desde quando aconteceu essa traição, essa mulher nunca tocou nos meus filhos. Essa mulher nunca viu meus filhos pessoalmente, depois que isso aconteceu. Ela nunca ouviu a voz dos meus filhos. Ela sabe como é eles por foto. Mas pessoalmente ela não sabe, porque eu não aceito amante nenhuma tocar nos meus filhos. Eu não aceito. Eu não aceito de forma alguma. E isso eu falei para ele com autoridade. Com autoridade. Porque a gente tem que ter autoridade. Quando o diabo quer uma coisa, a gente tem que ter autoridade para dizer para ele que não. Eu não aceito. Eu não aceito amante nenhuma tocar nos meus filhos. Eu não aceito amante nenhuma viver com os meus filhos, conviver com os meus filhos. Eu não aceito. Eu não aceitei até hoje estar assim. Nós somos casados até hoje, né? Eu estava desempregada, eu orei a Deus que Deus me desse um emprego para mim ocupar minha mente, e Deus me deu um emprego do jeito que eu quis, do jeito que eu queria, Deus me deu um emprego. Eu pedi que fosse um emprego de meio período, que eu pudesse trabalhar durante o dia, mas que à tarde eu pudesse cuidar dos meus filhos quando eles viessem para casa. Ensinar a verdade, ensinar a verdade de Deus para eles. E assim Deus me deu, dentro da igreja. Quando eu olhei para um lugar onde uma pessoa estava falando de me dar um emprego, e eu falei, Senhor, aquele homem que disse que ia me dar aquele emprego, até hoje não me deu. E nunca mais entrou em contato. Quando eu fechei minha boca, ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: ô Ivanilde, vão te ligar, oh, glória a Deus. Ivanilde, vão te ligar, espera que vão te ligar. E eu fiquei aguardando. Quando foi no outro dia, eu já estava com minha carteira assinada. No outro dia, nem eu sabia. No outro dia, eu já estava com minha carteira assinada e estou trabalhando. Ele é que fica com meu marido. E ela tentou afastar meu marido de mim e dos meus filhos, mas Deus aproximou. Deus aproximou mais ainda. Ele cuida, ele fica de manhã para me trabalhar, 3 horas da tarde eu chego, aí cuido das minhas coisinhas em casa. Quando dá 5 horas eu vou buscar o pequeno na escola, os outros 2 vêm sozinhos, porque já são grandinhos. E eu fico em casa cuidando dos meus filhos, eu levo meus filhos para a igreja, na quarta, na quinta. E no domingo, os meus filhos são batizados nas águas. Nós somos cristãos evangélicos, servimos a um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que liberta, um Deus que restaura e um Deus que pisa na cabeça da serpente. E foi assim que eu aprendi a pisar na cabeça da serpente. Eu guerreio mesmo. Eu tenho um mural aqui de eu não posso ser Espírito Santo na vida do meu marido, mas eu escrevo vários bilhetinhos aqui falando sobre a palavra. Eu escrevo vários bilhetinhos falando sobre a palavra de Deus. E ele lê, ele olha, né? Ele também já vai em algumas igrejas. Ele sabe o que é adultério, entendeu? Ele diz, se tu quiser casar, tu pode. Não, mas eu não quero casar, eu quero o meu marido, já sou casada. Só falta ele voltar para casa, e ele vai voltar. Porque a promessa que Deus me deu, ela não falha. A palavra do Senhor já diz que ele odeia o divórcio. Se ele odeia o divórcio, é porque ele pode fazer aquilo que a gente pensa que ele não vai fazer. Ele faz. Ele mostra que faz. E Deus tem mostrado maravilhas na minha vida. Maravilhas mesmo. Porque eu não dormia, eu não comia. Mas quando eu conheci aquele Deus vivo, aquele Deus maravilhoso, eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, porque eu tinha o meu marido como um Deus. Era ele que era o rei ali,
O rei que eu ficava sempre prostrada aos pés dele, mas o único rei que eu prostro os meus pés, os meus joelhos, é nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor que eu chego e falo das minhas lutas, do que eu quero que Ele faça na minha vida, do que eu não consigo fazer. Eu falo, Senhor, sabe aquele negócio ali, sabe aquele Instagram, Senhor, que eu fico olhando a foto daquela amante? Eu não quero olhar, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Pois coloque esse desejo no meu coração profundamente para mim não olhar, Senhor, porque a minha carne quer olhar, mas com a tua ajuda eu não vou olhar. E assim Deus tem me dado vitória, porque eu não quero ver mesmo nada referente àquilo, só quero que aquilo ali vai ficar no passado. Deus já vai colocar ela no lugar dela, onde ela merece estar. Deus vai trazer o meu marido para casa e a gente vai ser feliz, porque a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. É muito maior do que a primeira. E eu vou viver as maravilhas do meu Deus. Eu vou viver, já estou começando a viver as maravilhas do meu Deus. Então eu estou aqui numa fase de preparação para recebê-lo na minha casa, meu esposo, novamente. E o que eu falo para as irmãs é que se vistam da armadura do Senhor e espera em Deus que Ele vai fazer o sobrenatural na vida de vocês, o inigualável na vida de vocês. Assim como Deus fez na minha, no meu casamento, que Deus já está fazendo, porque era uma coisa que nunca ia acontecer, nunca que ele ia querer cuidar dos meus filhos para mim trabalhar, nunca. Mas Ele está aqui todos os dias. Todos os dias Ele entra nessa casa. E quando eu saio para o trabalho, eu coloco as mãos na porta e falo, meu Senhor Deus poderoso, Rei de todos os exércitos do mundo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando meu marido passar por essa porta, que ele sinta o cheiro do Espírito Santo de Deus, que ele sinta a vontade de ficar, que ele sinta um desejo fulminante, que queime no coração dele esse desejo dele estar na nossa casa e nunca mais sair. Todos os dias eu faço esse mesmo pedido para Deus. E eu sei que uma hora Deus vai ouvir. Ele já está ouvindo, mas uma hora Ele vai colocar esse desejo em prática. Assim como Ele colocou todos os desejos de eu ver aquela amante tirar aquele perfil. Ela também tinha colocado lá família. A família, o angu de Satanás, foi desfeito também, porque ela nem fez a família, ela só colocou o nome e Deus desfez. Deus desfez, que antes do diabo colocar isso em prática, eu já guerriei e Deus desfez aquele angu de Satanás, que estava no pensamento dela e do diabo. Deus desfez. Então, guerreia mesmo, que vocês vão ter vitória. Assim como eu estou tendo vitória no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida. Vendo os meus irmãos se converterem no Senhor, entendeu? Guerreia, que vocês vão ver o sobrenatural de Deus. E aqui eu finalizo com a paz do Senhor. E logo, logo estarei contando esse testemunho lindo testemunho detalhadamente para vocês. Paz do Senhor Jesus.